Bom dia a todos, meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Bem, esse vídeo então faz parte do material didático, né? Se você está assistindo esse vídeo, você adquiriu nossa ferramenta, assinou o serviço, né? E nós vamos aqui tentar passar um pouco aqui do nosso conhecimento para você, né? De como nós pensamos a ferramenta, desde o início, como nós vimos essa estratégia, né? E o que durante todo esse tempo nós estamos trabalhando, coletando dados, observando, o que nós descobrimos, né? Quais são os padrões que nós identificamos, o que funciona, o que não funciona, né? O que a gente a cada dia tenta otimizar, né? Quais os riscos, onde a gente tenta gerenciar o risco, né? Então nós vamos mostrar devagarinho aí para você poder entender, né? Além da estratégia, além dos parâmetros que você vai ver na Smart Boot, o que você tem que identificar no gráfico, né? O que você tem que estudar no gráfico, quais padrões você tem que se atentar, quais são mais importantes, né? Quais critérios a gente utiliza para saber aonde colocar a entrada, aonde colocar a saída, né? Qual o tempo gráfico, qual média móvel, né? Então tudo isso nós vamos mostrar devagarinho para vocês irem se ambientando, né? Se você não é, algumas pessoas já podem ser mais experientes, outras são iniciantes, né? Então nós vamos falar para todo mundo, tá? Para todo o perfil de cliente que acessa a gente, esse é um material único, né? Então nós vamos tentar passar aí boa parte do conhecimento que nós adquirimos, tá ok? Bom, então inicialmente aqui nós estamos com um gráfico, né, de mini dólar, tá? Então nós estamos no gráfico de 1 minuto, tá? No dólar futuro. E veja só, então como a maioria das pessoas já deve ter visto alguns vídeos, né, nossos no YouTube, né? Então nós falamos um pouquinho sobre como é que é a estratégia, o que a gente pensa dela, né? Então vou repassar aqui, tá? Bom, então aqui está o gráfico de 1 minuto, o gráfico totalmente limpo, né? Nós vamos inserir apenas o indicador de média móvel, tá? Então, a gente vem aqui em média, exponencial, incluir. Nós vamos começar a trabalhar com a média 7, tá? Então aqui nós temos uma média de 7 períodos. O que é essa média de 7 períodos? Ela verifica os últimos 7 minutos do preço, os últimos 7 candles, tá? Então essa média, se você pegar aqui, ó, essa média roxa aqui, o preto é o preço corrente, tá? E a roxa é o preço da média móvel dos últimos 7 períodos. Então, cada vez que você passa um candle para frente, essa média móvel vai alterar, o preço pode alterar ou não, tá? A média móvel vai alterar de acordo com os últimos 7. Então, o sétimo aqui que está sendo utilizado vai deixar de ser utilizado e vai utilizar apenas esse próximo e o último que foi gerado. Então, a cada minuto, a cada candle formado, que se forma, que se altera, né, a média móvel vai se alterando também, por causa da relevância do último candle que está sendo formado. Tá ok? Então, nós podemos ver aqui, ó, a média móvel seguindo o preço, né? E aqui o valor exato da média móvel e do preço corrente. Isso de fechamento, né, do candle. Tá? Então, veja só. Então, a nossa estratégia é totalmente baseada, então, no distanciamento da média móvel. Tá, ok? Então, o que acontece? Nós identificamos no gráfico que o preço se afasta da média e retorna para a média. Se afasta da média e retorna. Se afasta, retorna. Se afasta e retorna. Nós não queremos saber aqui, nesse gráfico, se o preço vai subir, se o preço vai cair, se a tendência é de alta, se a tendência é de baixa. Isso não nos interessa, tá? Isso não nos interessa. O que nos interessa são identificar padrões de saídas da média móvel a retornos da média móvel. Exclusivamente isso, tá? Então, se você já vem de operações no mercado, em análise técnica com diversos indicadores, né, tentando pegar pivô de alta, tentando identificar qual que é a tendência macro, no 1 minuto, nos 5 minutos, no 15, tudo isso é válido, não estou falando que isso não interessa, não, que isso não funciona, não estou falando disso. Estou falando que na nossa estratégia,
Nesse robô que nós estamos utilizando, isso, a gente não precisa saber nada disso. Tá? Nós apenas precisamos identificar padrões de distanciamento de média móvel. Tá ok? Então nós temos que gastar nosso tempo e nosso estudo no que importa. Tá? Então para mim aqui, o que vai adiantar eu saber que isso aqui é um pivô de alta? Tá? O que adianta eu saber que isso aqui é um pivô que tem um alvo de 100% lá, chegou no 127 do alvo e depois fez a retração? Não importa nada para mim isso aqui. Tá? O que me importa nisso aqui é o seguinte: ele saiu da média móvel aqui, distanciou quantos pontos? Chegou a distanciar 4 pontos da média 7, e depois ele retornou. Em quanto tempo ele retornou? Tá? Qual foi a distância que eu entrei aqui? Qual foi o máximo que fez? Se eu dei uma mão aqui? É isso que vai importar para mim. Então, esse é o estudo que a gente tem que fazer. Quanto tempo demorou para voltar? Né? Nós temos um conceito que é o seguinte: o meu estudo histórico, né, quando eu olho esse gráfico aqui, eu tento identificar o padrão seguinte: quando que o preço saiu da média móvel e quando que ele retornou à média móvel. Tá? Veja, dentro desse caminho do preço, lógico, às vezes a gente vai entrar aqui e vai sair aqui. Tá? E o preço, dentro dessa minha visão, ele saiu aqui e retornou apenas aqui para a média móvel. A gente não precisa sair da operação exclusivamente quando o preço volta na média móvel. Se nós demos sorte de entrar muito bem posicionados, nós podemos entrar aqui e sair aqui, sem problemas, mesmo que ele não tenha retornado à média móvel. Mas muitas vezes nós vamos sair apenas quando o preço retornar à média móvel. Né? É bom começar falando isso assim. Um dos principais pilares da nossa estratégia é o seguinte: nós entendemos que esse movimento da média móvel, tá, que nós estamos buscando, nós estamos visualizando esse padrão de saída da média móvel e retorno à média móvel, isso ocorre, faz parte da matemática do preço, porque a média móvel nada mais é do que o preço, e o preço forma a média móvel. Então, é óbvio que se o preço se afastou da média, qual que é a tendência? A tendência é o preço voltar para a média ou a média voltar para o preço. Então, se nós entramos numa operação em distanciamento da média móvel, onde você está buscando um retorno à média móvel, né, e o preço pode continuar subindo. Como nesse caso, ele saiu da média móvel aqui, continuou subindo. Fez um pequeno retração e subiu de novo. Um pequeno respiro e subiu de novo. Então, a gente considera que esse aqui foi apenas um movimento de subida. Tá? E essa aqui é a retração desse movimento. Tá ok? Agora, o que nós queremos buscar? Nós queremos buscar apenas esse movimento aqui. Esse primeiro movimento, onde ele retorna para a média móvel. Em médias muito curtas, como é o caso da média 7, às vezes aqui pode dar a impressão que ele tocou a média móvel, mas ele não encostou, tá, pessoal? Então, quando você começar a verificar durante o pregão o mercado andando, você vai identificar que aparentemente aqui o preço bateu na média, mas não bateu, tá? Ele simplesmente chegou muito perto, não encostou na média móvel e deu esse tiro para cima aqui. Por isso que quando a média começa a subir, aparece que ela atravessou o preço aqui, tá? Mas isso não aconteceu. Então o preço saiu, aqui pode ter acontecido, tá? Eu creio que não, mas pode ter acontecido. Mas o que aparentemente aconteceu foi essa subida e apenas aqui ele retornou para a média, tá? Então vamos considerar apenas isso. Então veja só, o que a gente está olhando nesse movimento em específico aqui? O que a gente busca na operação desse movimento? Tá? Então, a média está aqui, nós teríamos começado a vender o preço, dependendo da distância que nós vamos entrar, né? Teríamos talvez entrado aqui ou não, mais certo teríamos entrado aqui, nessa esticada que ele deu aqui da média móvel. Então aqui ele chegou a esticar
3 ou 4 pontos, né? Então vamos supor que nós entraríamos com 2 ou 3 pontos de variação da média 7. Então entraríamos aqui. Se caso aqui ele não conseguiu sair da operação com ganho de 1, 1,5, tá? Nós continuaríamos dentro da operação, tá? E estaríamos posicionados para aumentar a posição, que eu vou conversar mais para frente um pouco, talvez aqui ou aqui, tá? A gente vai conversar mais para frente como é que é feito o aumento de posição. Mas eu quero que vocês entendam agora como é que funciona isso aqui. Então esse é um movimento que saiu da média e aqui retornou. A nossa estratégia é baseada é o seguinte: o preço, o que naturalmente ele tende e vai fazer? Sair da média móvel e voltar à média móvel. Tá? Isso aí é o que a gente acredita que sempre vai fazer, o que ele sempre faz, matematicamente falando. Tá? Após ele tocar a média móvel, o que ele tende a fazer? Não sei. Simplesmente, a gente não sabe o que o preço vai ou pode fazer após retornar à média móvel. Tá? Então, veja, quando o preço está subindo, continua subindo, eu sei o quê? Cara, uma hora ele vai voltar na média móvel. Fato. Isso vai acontecer. Tá? Então, a gente tenta manter o nosso preço médio dentro, o mais perto possível, né, do preço corrente, claro, usando muito do bom senso, da coerência, do gerenciamento de risco para não aumentar loucamente. Tá? Então, a gente utiliza os espaçamentos entre os pontos que nós vamos aumentar a nossa posição, quais os aumentos de posição, para que nós possamos ficar bem posicionados no trade, sem alavancar indiscriminadamente. Tá ok? E depois eu vou explicar também como que nós colocamos o nosso limite de aumento de posição, onde nós vamos estopar, onde vamos falar, ó, já deu aqui, daqui não passa, daqui não podemos aumentar mais. Tá? E falar, não, essa operação a gente perdeu. Depois eu explico como a gente chega nesse estudo desse ponto. Tá? Mas agora a gente está falando, então, um dos nossos pilares da nossa estratégia. É o quê? Quando o preço chegou na média móvel, aqui a gente fala, ó, aqui é onde a gente sabe que ele teria que vir. Uma hora ele teria que vir, não, uma hora ele virá. Tá? Mas e depois? Depois que tocou aqui, ó, então começou a subir aqui no 32, 38,5, quando ele tocou na média móvel aqui, eu estou dentro da operação. Nesse ponto, se eu conseguir manter o meu preço médio bom, eu posso sair aqui já com ganho, ou sem perder nada. Ou não, eu não consegui manter o meu preço médio, não pegou a minha terceira ou segunda mão aqui, e meu preço médio estava aqui embaixo. O que acontece aqui? Bom, aqui eu zero a posição. Pessoal, bateu na média móvel, eu zero a posição. Por quê? Porque eu entendo que a partir daqui, o preço pode voltar a subir ou cair. Não sei o que vai acontecer. Aqui eu estou pela sorte, tá ok? E eu não trabalho com sorte, eu trabalho com dados, eu trabalho com informação, com estatística, com probabilidade do que o preço vai fazer. E até aqui a minha estatística diz, ele tende a vir 97, 95% do tempo, depois que o preço varia até tantos pontos do estudo da média 7 que nós vamos fazer. Depois daqui, eu não sei o que ele vai fazer. A maioria das vezes, ou muitas vezes, ele continua caindo. E muitas vezes, ele bate aqui, dá um tiro e continua subindo. Eu não quero estar posicionado mais. O meu risco fala, olha, depois que bateu aqui, o meu risco aumentou demais. Não há necessidade de eu ficar no trade. Entendeu? Nós vamos mostrar para esse detalhe, mas isso aqui é o pilar da nossa estratégia. Tá? Isso aqui faz a diferença, é um gerenciamento de risco absurdo. Tá? Se você não selecionar na sua estratégia a saída no toque na média, tá? Você vai estar passando um risco totalmente desnecessário. Tá? E fazendo isso, nós não nos comprometemos em manter os níveis de acerto, tá? Em manter o gerenciamento de risco, que faz parte de todas as nossas estatísticas. Tá ok? Então eu quero colocar na cabeça de vocês que faz parte da nossa estratégia, faz parte de um trade vencedor, sair no toque da média, ganhando ou perdendo. Tá? Se você fizer isso, todos os nossos setups, as nossas estatísticas que você
vai estar vendo, vai dar certo, vai funcionar com o histórico que nós temos. Se você não usar o toque na média, os nossos dados históricos não vão valer para a sua operação, tá ok? Bom, vamos lá. Então, voltando aqui, nesse caso, então, nós entraríamos numa variação dx da média, tá, 7, e faríamos aumento de posição a fim de manter o preço médio o mais junto possível do preço corrente, para quando ele der esse primeiro respiro mais significativo, sair da operação. Tá? Pessoal, agora então, nós sabemos qual que é a ideia da nossa operação. Tá? Nós sabemos, então, que nós vamos entrar em uma variação da média. Tá? Ainda não expliquei qual tipo de variação nós vamos escolher. Tá? E também nós temos um ponto que nós falamos, olha, até aqui nós vamos ficar na operação. A partir daqui é stop. Tá? Tem que ter um lugar que você fala, aqui deu errado. Aqui eu não quero mais estar posicionado. Eu aceito que eu perdi. Tá? Veja, aonde nós vamos falar que nós aceitamos que perdemos? Há um estudo, há um ponto específico em cada média, tá? Que nós vamos falar assim, olha, a partir daqui não dá mais. Eu não sei, aqui aconteceu alguma coisa, o movimento está muito forte e eu quero sair fora. Então, como que nós descobrimos, nós estudamos esse ponto? Veja só, nós temos dados históricos, né, de muitos dias de movimentação de preço. Tá? Olha, a movimentação do preço não tem um padrão exato. Né? A movimentação do preço é caótica. O que faz movimentar o preço? É compra-venda. Tá? São pessoas comprando, pessoas vendendo. Tá? Emoções dessas pessoas que fazem falar que aqui está barato, pessoal, vamos comprar. E o preço começa a subir. Aqui está caro, está caro, está caro. Começa a vender. São emoções. São pessoas comprando e vendendo, única e exclusivamente, que faz o preço subir e vender. Pessoas, instituições, bancos, empresas. Tá? Quando eu falo pessoas, são operadores. Tá? Então, única e exclusivamente são players comprando e vendendo, que faz o preço vir do 3.229 até o 3.243. Só isso, mais nada. Não tem uma mágica, não tem uma... Não tem como eu falar aqui, o que vai acontecer com o preço aqui? Vai subir, vai cair? Não sei, cara. É quando aparecer mais compra do que venda, quando aparecer mais gente comprando, pressão compradora, é isso que vai fazer o preço subir. Né? Emocionado, as pessoas estão achando que está barato e começa a comprar. Tá? Então, não tem como chegar aqui e falar, nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Nesse ponto exato, o que vai acontecer? Não sei, ninguém sabe. Se o cara chega aqui e fala, eu sei aqui o preço vai para cima, mentira. Joga uma moeda, ele vai acertar 50%. Tá? Então, a gente faz o quê? A gente olha o mercado, o histórico de movimentação de preço. Então, a gente verifica como que esse preço se movimentou em 50, 100, 200 pregões. Tá? A gente utiliza esses dados, compila eles e verifica o seguinte. Utilizando a média 7, quais foram? Utilizando a média 7, com a variação, vamos supor, 1, ele saiu da média aqui. Né? Então, a gente não usa variação, a gente diz assim, quando o preço saiu da média, quantos pontos ele levou para retornar para a média? Nesse caso aqui, vamos supor que ele saiu daqui. O preço levou 11, ele se afastou 11 pontos da média até retornar para a média. Tá? Então, veja só. Nós temos ferramentas que conseguem rastrear essa variação de saiu, voltou. Saiu, voltou. Saiu, voltou. Saiu, voltou. Isso aqui durante o dia todo, meses, períodos enormes de gráfico. Tá? Então, a gente sabe que, percentualmente, a média 7 tende a ter picos máximos de saída e retorno da média de 15 pontos,
17 pontos, 20 pontos, em picos máximos, em notícias relevantes, em alguns eventos inesperados durante o dia, tá? Agora, isso são os picos máximos, 15, 17, 18, 20 pontos. Acontecem uns extremos de 40. Acontece. Agora, nós não podemos nos basear nos picos extremos, que acontecem 0,3% do tempo durante 6 meses. Não dá para querer fugir desse movimento. Nós queremos fugir do movimento que compreende 95%, 94% do tempo. É nesse período que nós queremos fugir do stop e nós vamos fazer o dinheiro. Durante 2, 3, 4% do tempo que ele vai fazer um movimento totalmente atípico, que nós não temos como prever, nós vamos estopar. E daí ele fala, ó, aqui aconteceu um movimento atípico, eu vou estopar aqui. Mas eu já fiz dinheiro. Eu já fiz o meu dinheiro, já fiz os meus trades vencedores, que vão pagar esse stop e vai sobrar dinheiro. Isso é muito importante, pessoal. Não queira fugir de todos os stops. Fala assim, eu não vou estopar nunca, eu vou dar mais uma mão aqui, mais um ali, mais um. Não funciona. Por quê? Vai haver o dia, e não sabemos quando ele chegará novamente, que o dólar vai sair daqui e simplesmente vai subir 100 pontos. Aí eu quero saber se você aguenta a bucha, se você aguenta o tranco de duplicar, de aumentar a posição de 10 em 10, ou seja, de 5 em 5. Né? No nosso robô não é múltiplo assim, pode, você que estipula os pontos, mas você vai conseguir aumentar sua posição até 100 pontos. Você vai chegar lá no 100 com quantos contratos? Você tem dinheiro na corretora para segurar essa posição? Não vale o risco. Nós temos que trabalhar com padrão. O padrão é o quê? É 20 pontos, o máximo. Se passar disso, é stop. Se passar disso, é perda. O trader tem que aprender a lidar com a perda. Tá? Então você vai ver o dia do robô funcionando lá, ele vai ganhar um dia, vai ganhar 2, vai ganhar 3, vai ganhar no quarto, você vai perder. Faz parte do trade, não adianta falar, porra, perdi agora aqui, esse negócio não funciona. Não, você tem que olhar o histórico. Tá? Agora, você ganha um dia, ganha 2, ganha 3. Quando você inicia uma estratégia, você tem que saber o seguinte. Tá? Esse meu robô, ele vai estopar, a probabilidade de estopar, a estatística dele é de quanto em quanto tempo. Você tem que saber disso. Se o meu stop, se eu ganho R$500 no dia com o robô, o meu stop é de 2.000, você não pode estopar a cada 4 dias, senão vai levar tudo que você ganhou. Você ganha 500, 500, 500, 500, ganha 2.000, e na sexta-feira você ganha segunda, terça, quarta, quinta, 500. Na sexta você estopa com 2.000, você terminou a semana 0. Você vai trabalhar para quê? Para pagar corretagem só? Não dá dinheiro. Vai parar esse robô e vamos estudar mais. Porque a gente tem que ter, no mínimo, um robô que ganha 500, 500, segunda, terça, quarta, quinta, 500, e na sexta estopa comigo 500. Você sobrou o quê? Sobrou 500 na semana. Você teve lucro. Aí, se o lucro não é suficiente, tudo bem, então vamos estudar, vamos ver a coisa mais rentável. Mas você tem que ter lucro na operação. Entendeu? Você tem que ter. Agora, tem que usar a métrica. Você tem que verificar nas estatísticas. Né? Mas estatística o que é? É dados históricos. É simplesmente dados históricos. Você não pode achar que é só jogando lá, é só botando no mercado, é só colocando a ferramenta para funcionar, que você vai ver funcionando. Vai ver as estatísticas, quanto ganha, quanto perde, quantos dias ganha, quantos dias... É só assim. Tá? E é esses dados compilados que nós temos muita informação. Mas você também vai formar os seus padrões. Você também vai formar o seu histórico. Tá? Então, vamos lá. Então, onde a gente coloca nosso stop? Aonde a gente tenta fugir da maior parte dos movimentos. Não vamos fugir de todos. Tá? E, usando a estatística, nós vamos saber se esse robô é rentável ou não, com esse tipo de tamanho de stop. Na nossa experiência, o que é o mais vantajoso? Tá? Nós temos robôs que é o seguinte, que eles fogem de 80% dos stops. Tem robô que foge de 70%, de 50%. Entendeu? Então, quanto menos o robô foge, vamos supor que o robô que foge de 70% dos stops. Ele stopa mais curto, na média 7, vamos supor que ele estoparia com 11 pontos, 10 pontos. Ele vai estopar uma vez por dia.
Só que ele estopa muito curto, faz várias operações e no mesmo dia ele paga stop e sai positivo. Então são estratégias diferentes. E eu tenho um robô que ele vai estopar uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias. Só que o stop dele é super pesado. Ele vai ganhar 1.000 no dia, 700, 1.000, 700, 1.000. Quando estopar, estopa com 5.000, 6.000. Só que qual a proporção de stop para o ganho? Essa proporção tem que dar lucro. Ah, um stop de 5.000 é muito caro. Eu não posso estopar com 5.000. Tá, mas quanto que o robô ganha? Você ganha 1.000 por dia, estopa uma vez no mês? Isso é lucro, pessoal. Dá lucro. A questão no final não é fechar a conta. Não é no final, você vê na sua corretora lá que no final do mês você tinha 10.000 de capital, você foi para 13. É isso aí. No final tem que dar lucro. Não importa se o stop é muito alto, é pouco. O importa é se no final a conta fecha. Tá? E agora, não dá para fazer loucura. O stop é muito alto e você estopa 3, 4 vezes. Não, não é isso. A gente sabe que a gente tem que testar, que a gente tem que botar a ferramenta para funcionar. Né? Então, tudo tem que ser muito bem pensado, tudo tem que ser estudado, o risco tem que ser gerenciado. Você vai rodar robô na sua conta de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua condição financeira. Se você tem 5.000 na conta, você não vai iniciar um robô que o stop dele é 5.000. Isso é óbvio, pessoal. Tá? Então, para você rodar um robô de 5.000, esse stop seu tem que ser um stop não insignificante, mas que ele não vai agredir o seu patrimônio total com significância. Então, veja, se você tem 50.000 na conta, 100.000 na conta para day trade, você vai ter um stop de 5.000, pô, é 5% do seu capital. Você sabe que esse robô é rentável no mês, então você aceita entrar nesse risco. Se não, se você tem capital de 10, de 20, 30 mil, bota um robô com stop de 1.500, de 2.000, vamos trabalhando. Você tem que saber que você tem que gerenciar o teu risco frente ao capital que você tem. Não adianta você ter 5.000 e quer ganhar 1.000 por dia, não vai ganhar. Pode até ganhar no começo, mas você vai estar arriscando demais. Você vai estar frente ao teu capital que você tem disponível, arriscando muito. E se o capital que você tem, o dinheiro que você está para operar, é a tua ferramenta de trabalho, cara. Tá? Se você desperdiçar isso aí, quebra a tua conta, você não tem como trabalhar, e aí? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar muito, tá? E pensar em preservar o capital. Preservar o capital, tá? Gerencie o teu risco. Veja o tamanho dos stops, o tamanho da relação com os ganhos, o que você pode no início fazer. Se você já tem um capital grande, já pode entrar. Entra investindo mais, arriscando, sem problemas. Mas conscientemente, sabendo o que você está fazendo. Tá me entendendo? Então é isso aí. Bom, pessoal, esse vídeo foi para falar, então, essa parte um pouco mais assim, por dentro da estratégia, o que a gente pensa, né? Então nós vamos fazer alguns outros vídeos falando exatamente do lugar do stop, exatamente da variação que você vai entrar, quais as melhores médias, né? Então esse aqui foi para dar uma ideia mais ampla um pouco de como é que a gente pensa as operações, como é que a gente pensa o gerenciamento de risco, o que a gente quer trazer para vocês, né? Eu já disse em outros vídeos, mas assim, não adianta vocês pegarem a minha ferramenta, a nossa ferramenta, e simplesmente sair operando, colocar dados que vocês acham que é legal, que talvez vocês não consigam um retorno interessante se você não tem tanta experiência aí nessa estratégia. Né? Nós queremos trazer para vocês informações, dados concretos, tá? de como funciona, para vocês entrarem consciente. Tá? Nós não queremos prometer dinheiro fácil para ninguém, cara. Não existe dinheiro fácil. Se o cara fala para você que vai ligar esse robô aqui, vai ganhar dinheiro, vai ganhar, mas com estudo, com dedicação. Tá? Você precisa entender o que você está fazendo, consciente. Tá? Então eu quero mostrar isso para vocês. Vocês pegarem apenas a minha ferramenta, o robô lá e colocar... vai ser muito difícil vocês conseguirem rapidamente um resultado positivo. Tá? Vocês vão assinar a minha ferramenta por 1, 2 meses e vão desistir. Eu quero mostrar para vocês como é que faz para ter resultados consistentes com a ferramenta, porque eu quero que vocês sejam nossos clientes continuamente. Tá? Continuamente. Então, esse vídeo fica por aqui, tá? Assistam os próximos vídeos aí, os outros vídeos, que vai ser bem interessante, né? Vamos depois mostrar parâmetro por parâmetro da ferramenta, para que vocês possam também saber exatamente, depois de
conhecer como funciona, a configurar o próprio robô ali. Tá ok? Até mais, pessoal.